Gostaria que o Jorge nos explicasse como trazer para a doutrina espírita a frase de Gênesis, né, muito conhecida, da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, de onde correm quatro rios, lá no Jardim do Éden, e também a citação de Apocalipse do escrever o nosso nome no livro da vida. Essas duas imagens, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, elas ficavam no Jardim do Éden, que é uma figura simbólica, não é? Tudo isso, para a doutrina espírita, são características parabólicas. A gente não pode tomar esses conceitos como literais, até porque o espiritismo não é doutrina fundamentalista, não é doutrina que se apoia na Bíblia como sendo o elemento essencial das suas verdades espirituais. Nós consultamos as obras religiosas, e aí vão todas elas de roldão, vão os Vedas, o Bhagavad Gita, o Alcorão, o Evangelho, a Torá, e tudo mais que a gente tiver, o Livro dos Mortos, a Pedra de Esmeralda, o que você imaginar de livro religioso, Atrahasos, meu Deus, o que tiver pela frente, a gente vai buscar informação preciosa. E a Bíblia nada mais é do que a obra religiosa do povo hebreu, tem seu valor, mas nós não podemos nos abraçar com ela como se ela fosse o único elemento a trazer para nós informações espirituais sobre aquilo que podemos acreditar. Mas no livro do Gênesis, que é o primeiro dos livros de Moisés, que é o primeiro da Bíblia, fala que existia um local que era o paraíso, que a doutrina espírita diz que era um mundo anterior a esse, onde as entidades que migraram para a Terra para construir a nossa civilização, os que migraram de diversos locais, principalmente de uma estrela chamada Capela, de um dos planetas dessa estrela, que esses espíritos que vieram para cá, né, eles falavam que viviam num paraíso. E nesse paraíso havia duas árvores. Havia a árvore da vida e havia a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a árvore do conhecimento de todas as coisas. A árvore do saber, em que você sai da condição de espírito primitivo para provas e expiações. É o conhecimento intelectual. Então, a árvore do bem e do mal é a árvore da asa intelectual. E o que conta na história é que Adão e Eva, personagens simbólicos, arquétipos, metafóricos, isso é mítico, não se pode, isso é mitologia judaica, não se pode tomar isso de maneira literal. Adão e Eva teriam comido da árvore do bem e do mal, ou seja, do conhecimento intelectual. E eles não conseguiram fazer um bom andamento desse conhecimento. Pegaram esse conhecimento e usaram de maneira equivocada. Tanto que quando eles se apropriam do conhecimento, eles descobrem a sua nudez espiritual, descobrem as suas características de imperfeição. Eles não souberam lidar com o saber não lhes trouxe sabedoria. Então, exatamente pelo fato deles não terem condições de usar o conhecimento, que é o bem e o mal, de maneira correta, eles então foram expulsos do paraíso para virem para a terra. E lá existia uma segunda árvore, a árvore da vida, que os judeus chamam de Etz Chaim. Saber o que significa a árvore da vida é bom pegar o que os judeus dizem, porque eles são os autores do texto. E a Cabala tem muita coisa a falar para nós sobre Etz Chaim, a árvore da vida. Segundo o judaísmo, não segundo o espiritismo, mas segundo o judaísmo, a árvore da vida é o caminho para o autoconhecimento. É uma escada ascensional por onde os espíritos caminham na direção da evolução até chegar a Deus. Ela é composta por 10 estágios diferentes de perfeição, começando lá embaixo, Malhut, que é o estado mais primitivo, que é o reino, Malhut é reino. É o primeiro dos estágios da evolução, o reino. Assumir o reino é deixar de ser escravo para ser cidadão. Quem mora no reino não é o escravo, é o cidadão. Assumir a posição do reino significa para nós aquele que agora é cidadão. E para ser cidadão, eu deixei a condição de escravatura. O escravo é aquele que põe a culpa nos outros. O cidadão é o que diz a responsabilidade é minha.
Enquanto você diz, não, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de você, sempre a culpa está fora de mim, eu ainda não entrei na árvore da vida, eu estou do lado de fora, nem pisei em Malhut, não pisei no reino ainda. Malhut é o reino. Eu só piso no reino, só começa a minha evolução quando eu digo, eu sou responsável pela minha vida. Esse é Malhut. E depois vamos seguir 10 estágios. Depois é Yesod, que é fundamento, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Hormah, Keter. São as 10 sefirot que existem no Etz Chaim, na direção do que o homem deve buscar. Isso aqui realmente daria um seminário completo sobre a árvore da vida e as diversas instâncias. A Cabala estuda durante 40 anos só a árvore da vida para a gente entender esse serpentear que o Espírito vai fazendo na direção da perfeição. Mas eu só quero dizer uma coisa. Tudo começa quando você pisa em Malhut. Tudo começa quando você acessa esse primeiro estágio. Malhut é o reino. E isso, segundo os cabalistas, justificaria as palavras de Jesus quando disse, buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. A hora que você descobrir o princípio da vida como a responsabilidade sendo sua, você pisou na árvore da vida para alcançar a perfeição. E para que esse conhecimento não fosse mal utilizado, já que eles eram maus, eles foram expulsos do paraíso. E Deus diz lá no Gênesis o seguinte, tiremos daqui para que eles não provem também da árvore da vida e se tornem como nós, como os Elohim, como os espíritos conhecedores, porque aquela árvore, aquele conhecimento na mão de quem não sabe usar, pode ser muito perigoso. Então, era preciso que nós aprendêssemos o bem para que depois pudéssemos acessar as coisas espirituais. Porque verdades espirituais nas mãos de quem não sabe usar é terrível. É só ver no Harry Potter lá, aqueles vários bruxos que não sabiam usar a magia de maneira correta. Então é preciso que a gente se aproprie do conhecimento de maneira correta para que o bem nos faça bem. Porque senão o conhecimento espiritual, se não for bem usado, pode nos trazer muita perturbação. E ele faz uma pergunta também sobre o Apocalipse. Ele pergunta do Apocalipse lá, o que significa no Apocalipse o nome estar escrito no livro da vida. Evidentemente que todos temos os nossos nomes escritos no livro da vida, mas o livro da vida, no conceito que a doutrina espírita nos dá, é a relação daqueles que permanecerão no nosso planeta após a transição planetária. Estar com o nome escrito no livro da vida são aqueles que conseguiram a graça de aproveitarem o período do planeta de provas e expiações para uma melhoria espiritual, de tal sorte que vão ter a concessão de permanecer no orbe mesmo depois da transição estar completa. Então, resumidamente, a árvore do bem e do mal é o conhecimento intelectual. A árvore da vida é o conhecimento moral. Nós viemos para a Terra porque o conhecimento intelectual não nos deu condição de salvação. Viemos para cá, hoje estamos em condição de saborear a árvore da vida, de conseguir entender o que ela significa. E se nós realmente soubermos entender o que ela significa, nós estaremos aptos para ingressar nesse paraíso perdido, ou seja, termos o nosso nome inscrito no livro da vida para permanecermos na terra que se tornará aqui um local bem-aventurado para os espíritos que assim o merecerem.